Muito bem, professor Oh, Cortella. Olha só, hoje o nosso papo nesse episódio é sobre algo que eu não sei nem se deveria ser discutido muito entre pais e é filhos. mesmo? Ah, É meio um tabu, né? E talvez acho que não sei se a gente falou já longamente sobre isso, se a gente já teve conversas nem na adolescência, nem na infância, sobre o que muito que é? menos na idade adulta. Ah, Hoje o nosso tema é erotismo. nossa, que delícia. E Erotismo a expressão que delícia tem a ver com isso. tem a ver com prazer, né? É, porque erotismo não tem a ver só com sexo, né? Erotismo, pornografia, Aí sim. sexualidade. Não tem a ver só com sexo, mas a gente vai percorrer essa seara ao longo desse Vamos, nossa. papo. Isso é bom demais. É uma sociedade que está adoentada e na qual falta erotismo. Ela tem excesso de pornografia e escassez de erotismo. É uma das grandes fúrias do mundo, então, o tema de hoje. E para começar esse papo, eu tenho que lembrar de alguma história pessoal aqui, nossa. E uma das coisas que eu lembro é que ao longo dos anos 90, como a minha mãe trabalhava na Editora Abril, nós É recebíamos em mesmo. casa a Playboy. A revista Playboy reviu várias revistas, entre elas a Playboy, Várias revistas porque fazia que parte ficava sobre naquela a época. mesa na sala, né? Ficava É, circulando e eu não tinha nem 10 anos, 12 é. anos de idade ali, e era uma coisa Você que lembra se teus amigos, quando iam lá, amigos ou amigas, eles ficavam prestando atenção nisso? Tem memória disso? ficavam É, maravilhados, desesperados. é. Tanto que a gente juntava, tinha pilhas e um ou outro amigo levava, né? Colecionava, tal, não sei o que lá. Porque como ela recebia todas as revistas também, Isso. e eu me lembro que ficava sobre a mesa na sala, a mesinha de centro, Uhum. né, solta a Playboy, as várias edições, As etc. clássicas, É. Hortência, Vera Fischer, Cláudio Hanna, aquelas dos anos 90, depois Carla Pérez, pô, todas aquelas capas clássicas, Feiticeira, Tiazinha, né, que fizeram parte da minha adolescência, da E eles adolescência do faziam meu algum irmão. comentário quando eles vinham? Você lembra? Que Viu assim, sortudo, né? nossa, que Que sortudo. sortudo que É. vocês são. Mas Nossa, não tinha como que revistas isso acontece? masculinas. Não Então era tinha. só os meninos que falavam, né? Porque mesmo as tuas amigas que chegavam lá, as colegas, não tinham. Não tinha. E eu lembro de vocês comentando sempre, ou no almoço, você, meu avô, que também estava sempre almoçando lá em casa. Pô, viu essa entrevista, viu isso aqui, né? O recheio, que era uma boa revista Sei, sei. editorialmente É. falando, a Playboy naquele Oh, momento ali, né? maravilhosa. Tinha piada na, Claro. na contracapa também, que eu Várias via. vezes coisas que Rui Castro fez quando estruturou. O Juca Kfouri, durante muito tempo, foi também ele alguém que ajudou a pensar essas coisas. Então, sim. A entrevista em si, ela já era algo que valia bastante. A carga, né, de exposição do corpo feminino ali era, né, um acréscimo para quem aproveitava essas situações. Eu não tenho dúvida que está ali em cima da mesa, né? Ela não tinha um conteúdo pornográfico para nós em casa, ela tinha uma parte do dia a dia. Né? Ela tava no meio da Veja, da Exame, Da da você S.A. você. É, mas por que, assim, vocês deixavam isso lá? Vocês não pensavam que podia, pelo menos para as crianças, ele não ser uma boa influência? Então veja que coisa, né? É o que eu lembrava na brincadeirinha no ponto de partida, a diferença entre o erótico e o pornográfico. Né? O erótico é aquilo que provoca em você uma emoção, né, que sem dúvida poderá ser prazerosa. Ela vai mexer, né, com a tua parte interna e isso acontece, né, de vários modos. O pornográfico é aquilo que expõe um pouco a sexualidade exacerbada. Por mera curiosidade, você que gosta das etimologias, pornoi, né, no grego antigo é prostituta. Né? Portanto, a ideia, né, de algo que vinha, né, como sendo uma exposição de oferta de sexo, E, estava ligado assim. e grafo é a imagem. Sim, claro. Né? Pornografia seria a imagem, a exposição do corpo feminino, no caso específico. Uma das coisas gostosas, né, dessa lembrança é que provavelmente tua mãe e eu nem notávamos que as coisas estavam ali. Né? Não notávamos por uma razão. Eu cresci nos anos 1960, onde eu era adolescente, eu nasci em 1954. Uhum. Portanto, eu tinha 14 anos em 1968, quando o Brasil vivia uma ditadura, uma censura, mas não necessariamente uma repressão nessa parte exclusiva de costumes. A nossa visualização, no caso masculino, no meu caso, nossa visualização do corpo feminino se dava mais nos cartazes dos filmes. Né, daquilo que seria, né, em São Paulo havia uma região próxima onde, né, hoje é a área central, onde se faziam os filmes chamados eróticos. Né, essa região, ela era a boca do lixo, era o nome que se dava
E ali, assim, havia exposição de cartazes. Esse cartaz trazia o corpo feminino e às vezes o corpo masculino, mas quase sempre feminino, com uma certa cautela. Não tinha revista? Tinha revistas, mas elas eram. Quando eu era menino, 12, 13 anos, não havia revistas, exceto as que vinham dos Estados Unidos, como o que você mencionou, né? E uma outra coisa que vinha dos países nórdicos, que era mais pornográfico do que de fato, né, erótico. Mas a eroticidade... Tipo da Suécia, assim? Isso, era chamado da Dinamarca. Dinamarca? Da Dinamarca. Quando eu era criança, isso era chamado de gibizinho. Né? Gibizinho. Era o gibi... Embora a palavra gibi era coisa infantil. Ela não era, mas nesse caso não era. Né? Ela era uma marca daquilo que vinha escondido e que mas você podia... Mas que tinha cenas de sexo, assim, explícito? Sim, sim. Eram desenhos, no caso, antes no Brasil, e depois essas que vinham da Dinamarca, né? Era uma revistinha que tinha cenas eróticas e cenas de sexualidade mais explícita. Mas a gente não considerava aquilo erótico. Considerava, assim, ligado ao campo da pornografia. Né? Porque o erótico ultrapassa muito isso. Você pega cenas, né? Seja de cinema, seja da música, seja da escultura, que tem uma eroticidade assim imensa. No entanto, ficar ali as revistas, né, por exemplo, elas não tinham nenhuma intenção, não era uma coisa deliberada. Né? Vamos deixar, porque aí você, teu irmão vão se acostumando, né, com essas coisas e aí não notam. Não era essa a intenção, é porque fazia parte do métier. Vou te dar um outro exemplo disso. Eu, por muitas vezes, fiz programas de TV, né, você sabe disso, em que eu participava e nesse programa havia pessoas que eram bailarinas, por exemplo, do programa. E várias vezes a gente se trocava no mesmo espaço. Não é que vai se perdendo o olhar, é que você vai habituando o olhar a algumas coisas para não ter nenhum tipo de tangenciamento, né, daquilo que deve ser. Então, não nos preocupava, aliás, né, pensar naquilo ali exposto. Eu não tenho dúvida, a minha geração olhava assim as revistas com mulheres nuas, né, como sendo uma forma de estimulação daquilo que seria a sexualidade. De maneira alguma se supunha, Pedro, que pudesse aquilo ser erótico, porque o erótico é mais sofisticado. Né? Já a pornografia é menos. Você faz bastante essa diferença. Explica melhor entre o erótico, o pornográfico, o que estimula a sexualidade e o que você enxergava que era a capa da Playboy ali. Eu lembro agora, falando, que realmente, talvez eu não tenha notado na época, mas provavelmente vários amigos que visitavam lá em casa tiveram contato com a Playboy, assim, não só vendo na banca, mas podendo folhear e ver ali. E parênteses, e não tem mais, né? Você vê que a exposição do corpo, ela foi se dando de um tal modo naquele tipo de plataforma, que era a revista impressa, e depois no cinema, que ela perdeu essa carga. Você não tem mais a revista. Porque naquela época, nos anos 90 principalmente, as grandes atrizes que estavam em muita exposição, as pessoas com maior fama no Brasil, fazer a Playboy era o próximo passo lógico. Assim, se esperava que em algum momento essa pessoa fizesse e depois, quando apareceram as revistas de nu masculino, né, quem mais aparecia nas revistas eram atletas, especialmente jogadores de futebol. Mas essa comparação ela não existe, na verdade. Por quê? Porque o alcance da revista de nu masculino não chega a 5%. Não tinha, você diz na época. Não tinha essa equidade que a gente traz e pensa hoje. Assim, existia a Playboy, mas existia a G Magazine. Não. A G Magazine é muito posterior à Playboy. Muito posterior. Décadas depois. É porque para as gerações mais novas, para ficar claro, porque não se imaginaria hoje uma pessoa de muita exposição, uma grande influencer, uma Anitta, por exemplo, sei lá, estar na capa da Playboy, assim, né? Mas isso era comum nos anos 90, mas não era o que acontecia com o homem em grande exposição, ele também... nem era um consumo. Mesmo no momento em que a G Magazine, acho que teve ali a maior exposição na mídia, quando o Vampeta, né, o Roger do Traje a Rigor estiveram na capa ali dessas revistas. Eu lembro desse momento, mas... Lembrando que a capa era o nu. O nu. Né? Portanto, a revista, seja a Playboy, seja a G que você mencionou, elas eram revistas que tinham a ver com a exposição do nu. A novidade era uma pessoa famosa pelada. Pelada, exatamente. Né? Portanto, pelado, nu com a mão no bolso. Né? Nesse sentido, a exposição Essa do era nu... a capa da revista do Roger. Claro, teria que ser, né? Uma das coisas que você chamou e que vale
é essa distinção entre o erótico e o pornográfico, né? Na mitologia grega clássica, né, Eros é a divindade que movimenta a sensualidade. O sensual, não necessariamente o sexual. Tem muita coisa que é sensual, mas não é sexual. Exemplo, a gente, ao olhar outros animais que não nós, alguns deles têm uma sensualidade, né, muito grande. Quando eu observo um jaguar, quando eu observo uma onça, eu acho que ela tem uma sensualidade no caminhar. Aquilo mexe, né, com o meu desejo de contemplação, com o desejo de fruição. A gente também fala que é sensual ou até erótico um prato, uma comida bem elaborada, uma música que carrega algo que te leva, né, a um êxtase superior. Os gregos usavam sim a ideia de eros, né? Não por acaso, quem traz essa discussão mais para o final do século XIX e começo do século XX é Freud. Porque Freud dirá que nós temos duas energias primordiais, que ele chamava de impulso vital, a energia erótica, que é a energia de vida, e a energia tanática, aliás, que é a energia de morte. Impulso de vida, eros. Impulso de morte, thanatos. Né? Nesse sentido, a ideia do erótico não necessariamente ela se traduz no pornográfico. E o erótico, e é que eu faço a distinção, ele não é sempre sexual. Uma das formas eróticas é a sexualidade, mas outra das formas eróticas é a sensualidade. Quando você pega, vou dar um exemplo que é bem palpável literalmente, quando você pega um veludo macio e você passa a mão sobre esse veludo, ele tem uma sensualidade, o toque, ele é absolutamente prazeroso. Quando você toma, por exemplo, um gole, né, de uma bebida que você aprecia, seja ela alcoólica ou não, e ela é por você sorvida com prazer, há uma sensualidade nisso. Não é casual que pessoas peguem algumas das bebidas consideradas mais sofisticadas, como por exemplo um copo de vinho, uma taça, e façam um voleio, né, com a taça, de maneira que o vinho dentro já é rubi em algumas situações, ou ele tem borbulha. A grande vantagem de um espumante, ou no caso original do champanhe, é que ele tem eroticidade. Não é só aquelas bolinhas, né? Elas chamam a atenção, como elas penetram na narina e fazem uma leve cosquinha. Essa cosquinha do champanhe original ou do espumante mais tarde, ela tem uma marca que ela é de sensualidade. Sensualidade tem a ver com uma sensação que te provoca, é Uma isso? sensação prazerosa. Uma sensação prazerosa. Porque você tem... Que não tem a ver necessariamente com sexo. Não. Por exemplo, nós temos sentidos e temos prazeres. Né? Se eu tomar agora um gole d'água, como eu vou fazer nesse momento, e eu beber, eu posso ter prazer se eu estiver com sede. Ou se eu não estiver, quando eu tenho que tomar 6 ou 7 copos para fazer um exame médico que vai necessitar de bexiga plena, eu vou sentir, mas não vou ter prazer. Sim. Exemplo concreto para quem aprecia, né, quem gosta de cerveja, né, depois do 5º copo, você só sente, você não tem tanto prazer. Empapuça. Isso, né? Ora, a ideia daquilo que é erótico é o que mexe com você dentro do teu campo dos prazeres. Isso é tão forte que a filosofia lidou muito com isso. Né? Platão, dentro da sua obra República, ele coloca, inclusive, que a pessoa que tem controle sobre ela mesma, sobre a vida dela, ela é como um cavaleiro numa charrete com 2 cavalos. O cavaleiro que conduz a charrete, a carroça ou a biga, seja o nome que se queira, é a razão. Um dos cavalos são os prazeres, o outro são os sentidos. Cabe ao cavaleiro controlar os 2 cavalos para que a carruagem nem desvie só para os sentidos ou só para os prazeres. A ideia de nada sentir, cujo termo técnico é ataraxia, né, ela é muito marcante nas religiosidades orientais. Isso é muito legal, porque então a razão tem que fazer a gente caminhar com os dois para o mesmo lado, para o mesmo sentido. No Ocidente. Na percepção ocidental, a noção mais forte é que os prazeres e os sentidos têm que ser controlados racionalmente. Isto é, nós temos toda uma formação, né, que nos leva a fazer com que o prazer seja controlado, que o erótico fique submetido. Isso.
Por exemplo, o estoicismo, como concepção filosófica que a gente mencionava, né, na temporada 1 da Grande Fúria do Mundo, ele lida desde Sêneca, ou até depois Marco Aurélio, né, com a noção de que você tem que não ter nenhum tipo de inclinação para aquilo que é o mundo material. Tem que ser neutro. Você tem que ser indiferente. A ideia é mais até de indiferença do que de neutralidade, né? Não ser afetado por aquilo. Eu estou usando a palavra de propósito. Afetado é aquilo que te afeta, que produz em você uma afecção. Os gregos antigos chamavam de pathos, aquilo que te afeta. Da onde vem patologia, mas da onde vem paixão também. Então, por exemplo, a paixão, ela é fúria. A paixão, ela tem uma carga erótica a tal ponto que uma pessoa apaixonada por outra, ou por uma ideia, ou por um projeto, ou por um objeto, ela perde a razão. Uma das marcas do mundo erótico é a ideia do sofrimento como prazer. A gente não tem tantos grupos, né, ligados ao campo na sexualidade lateral, né, como os da prática sádica ou masoquista à toa. Sim. Né? Porque mexe com o corpo. E ao mexer com o corpo, é claro que você acaba fazendo com que haja ali um movimento de energia. Também a tortura faz isso, Pedro. Uma das marcas da tortura, dentro daquilo que é a crueldade com outro ser humano, em várias estruturas, é você fazer com que o corpo dela seja submetido a um estímulo que, a princípio, ele seria prazeroso, e ele é tão repetitivo que ele se torna bruto, que ele se torna agressivo. Tipo fazer cócegas. Cócega. Crianças serem jogadas para cima. O pai pega a criança e joga para o alto, de maneira que ela perca o fôlego e ela volta. Ou você faz a cócega, ameaça pegar, né? Tudo que produz alguma reação. Os filmes, eu estou me estendendo porque você dá uma provocada, mas os filmes de terror, eles são altamente eróticos. Você quer coisa mais marcante no erotismo do que um grupo de pessoas gritando de modo histérico dentro de um cinema quando alguém mete o dente no pescoço de outra pessoa, né? Os filmes de vampiro... E são filmes que eventualmente também se misturam com uma cena ou outra de nudez. Geralmente aquela regra do filme de suspense clássico, né? Mais suspense do que terror. Se você faz sexo, você vai morrer. Isso. Né? Que tá no primeiro Pânico, né? Que eles... criam regras ali, mostram as regras, quais são as regras do roteiro do filme de suspense. Se você tá envolvido numa cena de sexo, você tá ali passando um fim de semana num chalé. Isso, curtindo com os amigos. De modo desregrado. Desregrado, você vai ser punido, vai ser um dos primeiros a morrer. Essa é a lógica no Ocidente, em larga escala. Né? De um lado, o corpo que tem que ser controlado, em parte da filosofia greco-romana, exceto em alguns momentos em que é autorizado soltar a franga, para usar um termo antigo, que é durante as bacanais. Então, o período que depois para nós será o carnaval, mais tarde, que entre os gregos e os romanos eram as festividades, né, de chegada da primavera ou no outro momento do fim mais forte do inverno, eles eram o momento em que está suspensa a racionalidade, e o que vale é sexo, é orgia. A gente vê essas imagens relativas às estátuas grecos romanos há 2.500 anos. Claro que eles não viviam em orgia contínua, e nem em bacanal contínua, para usar um termo de outra geração. É que isso fazia parte. Vez ou outra se suspende. E a sexualidade era fluida também. Sim, ela era fluida e ela não era marcada numa única direção. Né? Exato. Você lembrou isso? A gente falava dos filmes. Não é casual que nos 10 anos mais recentes, os filmes sobre zumbis, eles sejam tão marcantes. Porque qual é a marca erótica de um filme sobre zumbi? É o pavor. Porque o pavor, ele produz uma reação química em nós tão forte. O medo exacerbado produz em nós uma reação tão forte que você começa a liberar teus fluidos. Um dos fluidos que você pode liberar é a urina, claro. Né? Outros são fezes. Mas há outros fluidos também que se liberam quando você tem uma intensa descarga de adrenalina dentro do corpo. Né? Não é casual que os filmes eles chegaram, né, ao campo, né, do mundo dos zumbis exatamente nessa direção. É impressionante como eu cresci sem ter filmes de terror, quase. O que eu mais me aproximei quando jovem eram filmes de suspense. Hitchcock, por exemplo. Claude Chabrol.
Mas aquilo que mais tarde será feito no cinema não tinha tanta proximidade, exceto quando se pensava em seres de outros planetas. E uma das marcas até hoje, né, dos seres dos outros planetas é que eles poderiam te abduzir para fazer sexo com você. Né? A ideia da introdução da sonda, que aparece em dezenas de desenhos. É o Alien, né? O Alien, o oitavo o Alien. passageiro. Ele te possui, ele te engravida, ele te captura, né? E, portanto, a cena dentro do Alien, dela dentro da nave, girando, aguardando o momento, né, só com, né, uma camiseta e uma roupa de baixo, uma calcinha, é impressionante. Quando você vê a cena, ela tem uma eroticidade que só não é maior do que a de Jane Fonda fazendo Barbarella. A imagem em si, ela é marcante. Várias pessoas foram, muitas vezes, o que eu vou dizer parece estranho, assistir filmes sobre a vida de Jesus, porque era uma das poucas ocasiões em que você tinha corpos quase nus expostos. A cena da crucificação, o respeito que se daria à imagem de Jesus era óbvio, mas os dois ladrões que estavam ao lado, eles estavam só com uma túnicazinha, né? O corpo... Você acha que existe um erotismo na história de Cristo? Existe bastante, né? Existe, não necessariamente a ideia de pornografia nunca. Não, pornografia não. Mas o erótico sim, claro. Né? Se você olha o fato de Jesus em vários momentos estar cercado, né, de mulheres que eram capazes de ajudá-lo. Há uma cena clássica em que Maria e Marta lavam, né, os pés de Jesus e secam com o cabelo. É uma coisa muito bonita, né? Porque a eroticidade ela já começa na narrativa judaica em relação ao paraíso. Adão e Eva estão nus, né? E eles deglutem o fruto proibido. Nunca, olha que coisa genial, nunca o texto disse qual era o fruto, não há menção ao fruto. Portanto, a ideia de maçã ela é mais medieval. Né? E segundo, nunca se disse que o pecado era sexual. A ideia de que Adão e Eva desobedeceram e praticaram sexo é uma coisa sem nexo. E eu já li que a questão da maçã é porque ela tem um formato sensual e quando sexual. Quando você corta maçã, uma maçã, ela vira exatamente ela é uma vagina. A representação da vagina, exatamente. Por exemplo, em alguns países do mundo isso acontece com a romã. Com a romã. Há países do mundo, próximo à região da Indonésia, né, aliás, da Indochina, não da Indonésia, né, em que o nome, um outro nome para a vagina é o mesmo nome da romã. Não casualmente, a romã é utilizada como símbolo de fertilidade. Em algumas sociedades, até na nossa, as pessoas têm o hábito de, no Réveillon, guardar sementes de romã ou comê-las. E então o fruto proibido seria a Eva, né? Seria a vagina. Não era, não está escrito. Não está escrito, mas a representação ela foi feita... depois. O fruto proibido. Por exemplo, é sempre jogando a culpa em cima da mulher, né? Ela que vai lá, ela que é a tentação, né? Você tem isso na tradição grega com, né, o mito de Pandora, também é uma mulher. Né? A ideia. Uma coisa que algumas pessoas nem sempre lembram, né, é interessante porque o mito de Pandora fala, né, exatamente de uma mulher que um dos deuses Prometeu e depois seu irmão Epimeteu pede para que ela guarde, né, dentro de uma caixinha, né, todos os males do mundo, entre eles a esperança. Quero lembrar que a esperança é considerada um mal, né, por parte de uma trajetória da mitologia grega. E ela guarda todos, e é pedido a ela que não mexa na caixinha, que ela não abra a caixinha. Agora eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranha, exceto para quem lida também com, né, linguística. Um outro nome, né, para caixinha no português é boceta, com O. É um nome, e aliás, no português lusitano e na literatura, você acha, boceta é o nome de uma caixinha na qual se guardava rapé. O mito, obviamente, não tem esse nome em grego antigo. Mas buxa, né, da onde vem a palavra boceta, é um tipo de madeira na qual é feita a caixinha. No Brasil, é evidentemente que isso depois tomou, né, substituindo o O inicial, né, um outro caminho. Da onde vem os males do mundo? Da caixinha de Pandora, isto é, da boceta de Pandora. Olha só. Né? Isso muito antes do cristianismo, então. Mas não com esse nome. No português, muito depois do cristianismo. A ideia da caixinha... Não, eu digo da associação muito antes, a mulher... Mas não antes de Eva. Porque a descrição da história de Adão e Eva, ela é mais ou menos 6 séculos antes dos gregos pensarem o mito de Pandora.
Porque ela tem a ver com a origem judaica, né? Tem a ver com a origem judaica. Depois isso se cruza naquela região do Oriente Médio. Há mitos babilônicos também que colocam a mulher como fonte dos males. Há na África também alguns deles na tradição. Por que a gente está dizendo isso? Porque ali não é o erótico que está em jogo, é o sexual. Sexual. Isso tem a ver com poder. Tem a ver com a dominação masculina em várias sociedades. Mas quando a gente pensa, né, naquilo que é o conteúdo do mito de Adão e Eva, em que o primeiro humano e a primeira humana são formados, a proibição, o interdito, não é que eles façam sexo. A proibição é que eles tentem se igualar a Deus. Tanto que, se você ler a história de Adão e Eva, a divindade os faz, e aí diz, agora vocês façam o que vocês quiserem, menos comer da árvore do bem e do mal, isto é, do conhecimento. O que eles fazem é desobedecer. O pecado é a desobediência, não é a prática sexual. A ideia de que é sexual ela é mais tardia, dentro do judaísmo e no cristianismo. O corpo como sede do pecado. Por quê? Porque o corpo é sede do prazer. E quando você quer identificar prazer com pecado, essa é uma das formas maiores. Muitos pais e mães criaram seus filhos dizendo que havia um interdito para as mãos. Não tira a mão daí. Não põe a mão aí. O que você está se coçando? Né? Guarde a tua forma de contato e assim por diante. Voltando aos gregos, que é sempre bom voltar aos gregos. Né? A ideia de mitos que circulam naquele momento cruzam com outros babilônicos, outros hebraicos, e eles vão gerar uma percepção do corpo como morada do pecado, da degradação. Embora a noção grega de pecado nem se aproximasse daquilo que é a noção judaico-cristã, ela vem. Qual é a marca mais forte disso, Pedro? O interdito em relação a alimentos, ou em relação ao consumo de bebida alcoólica. Você vai dizer esses alimentos são proibidos. Ou o consumo de bebida alcoólica é proibido, porque ela produz o quê? Ela produz a perda da razão, mas na prática o que ela produz é prazer. Prazer. Então você tem várias religiões que fazem com que haja uma recusa ao consumo. Voltando lá, você disse que a gente tem essa visão por uma cultura ocidental. No Oriente é diferente? Em algumas sociedades você tem a sexualidade e a sensualidade muito mais solta. Você pega na Índia, que é uma sociedade que não tem uma divindade, ela tem 350 milhões de denominações de deidades. A ideia é diferente. As imagens das divindades dentro do hinduísmo, elas são muito eróticas. Quase sempre, né, não só é uma divindade eventualmente como Shiva, com a sua multiplicidade de braços, mas elas têm seios, elas têm trombas, né, elas têm a boca com batom, elas são coloridas. Há uma emoção quando você pega um templo desse no mundo do hinduísmo. Dentro do mundo daquilo que é o budismo, não estão sociedades como a Coreia, Japão, ou até, né, a Índia, aliás, a China, existe uma marca um pouco mais recatada. Mas você tem, no caso japonês, as profissionais que cuidam e que têm uma marca erótica pelo escondimento, como as geishas. Sem fazer o vínculo, porque isso não foi sempre desse modo, entre geisha e uma mulher que serve. O rosto dela era pintado de um modo, o jeito do cabelo, a atitude, a aproximação servil, a maneira de encostar sempre de uma forma. Né? Não é à toa que o filme erótico mais poderoso que entrou a pornografia como sendo uma forma de exposição nos anos 1970 tenha sido um filme japonês, O Império dos Sentidos. Até hoje, a carga erótica no filme Império dos Sentidos é impressionante, que é um filme oriental. Então, isto o Ocidente trouxe, nós não temos tanto olhar sobre o Oriente nesse campo. O mundo da África é um mundo, porque a África não é um país, é um continente. Né? Os lugares são absolutamente diversos. Sim. Uma parte da cultura africana ocidental, que é aquela que foi escravizada e trazida para aquilo que hoje são as Américas, trouxe a sensualidade. Trouxe a roupa, trouxe a dança que pula. É tão forte essa ideia da vida como erótico que parte das músicas, né, que nasceram em Nova Orleans, até música de enterro, é algo dançável. Você pega o When the Sands Go Marching In, né, em que você está... É uma música de enterro.
As pessoas estão levando um caixão de alguém e estão lá. Tararará, depois isso viralizou com tararará. Recentemente isso viralizou de outra forma, que são justamente os carregadores de caixão que fazem até uma dança lá. Eu não lembro exatamente onde na África é isso, mas isso ficou muito popular. E o jazz é erótico. É. O espírito é erótico. Né? Você presta atenção naquilo. Não é casual que ao mesclar com o country nos Estados Unidos ele tenha chegado ao rock. Uhum. Elvis Presley não era chamado de Pelvis Presley à toa. Tá? Esta ideia de que existe uma marca em que o corpo ele é o sinal do proibido, ele é o sinal do interditado e ao mesmo tempo ele é o lugar do erótico, ela vem com força. E lá nos anos 90, a gente teve então esse momento em que tinha umas revistas... 1990. 1990, né? Voltando ao começo da nossa conversa. Tava lá as revistas, a gente chegou nessa sociedade que ainda naquele momento olhava as mulheres como um pedaço de carne mesmo ali na capa das revistas, uma parte ainda olha. E a gente teve também, que foi inclusive o tema do meu TCC, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, aquele momento em que o sexo e a exposição do corpo estava na grande mídia. O teu TCC foi em cima do quê? O meu TCC foi Iconofagia e Sexo, né? A exposição do sexo no final dos anos 90 no Brasil, que a gente tinha a banheira do Gugu, a gente tinha a tiazinha no programa do Luciano Huck, a H, que fazia uma cena de sadomasoquismo, né? Que era muito erótica, era muito sexual naquele momento, né? Tinha a Playboy. E aí, esse termo iconofagia é algo que foi criado por um professor chamado Norval Baitello Júnior. Sim, ótimo. Que eu achei muito interessante, porque a gente aprendeu isso na universidade, que mostra como as imagens se devoram, né? Ou seja, quanto mais você consome a mesma imagem, o mesmo exemplo, a mesma foto de alguém pelado ou de um avião batendo numa torre, por exemplo, menos aquilo te impacta, né? Quanto mais vezes nós vemos um meme, menos engraçado ele é. Quanto mais vezes nós vemos um filme, menos impactante ele se torna. E isso, com a pluralidade das plataformas de mídia e que começaram muito nos anos 90, né, a ter aquela comunicação de massa excessiva a respeito do sexo, acabou deixando a nossa sociedade um pouco mais anestesiada quanto às cenas de exposição do corpo feminino. Então, naquele momento, eu tinha, nos anos 90, de 95 a 2000, por exemplo, eu tinha, sei lá, 12, 13, 14 anos, a gente tinha na televisão uma disputa entre Gugu e Faustão, que ela se tornou uma disputa também por quem expunha mais corpos femininos. Então, no programa do Gugu tinha uma hora em que as mulheres ficavam com camisetas brancas e os participantes de um game show tinham que molhar as camisetas para aparecer o seio. Molhar com uma mangueira. Molhar com uma arminha de água. Né? Tinha um programa na Bandeirantes que eu acho que era do Gilberto Barros, em que também era uma disputa em que quem acertasse, as mulheres ficavam tomando banho num chuveiro e a água ia subindo até levantar a saia delas, porque elas ficavam numa redoma de vidro, assim. O Faustão teve um caso que foi muito polêmico, que era do sushi erótico, que ele levou ali, que as pessoas comiam sushi em cima de uma mulher nua mesmo. Acho que não sei se também tinha um homem ali, mas uma mulher nua. Isso era um programa que passava às 3 da tarde, né? E a família inteira sentava para assistir. Também na música tinha o El Chan, tinha a dança da garrafa, sempre E o que aconteceu? Um erotismo. Então, isso é anos 90. O que aconteceu é que a gente teve uma iconofagia. Uma iconofagia. A gente teve uma exposição a essas imagens, né, que foi o que eu estudei no TCC, que depois de um tempo aquilo perdeu a graça, aquilo parou de fazer sentido. Quanto mais você via aqueles corpos, menos eles te impactavam. Então a nossa sociedade teve um momento de exagero na exposição ao sexo, e a gente virou uma sociedade no começo dos anos 2000 talvez um pouco mais conservadora, um pouco mais recatada. Isso saiu da grande mídia, né? Hoje em dia a gente se choca muito mais quando esse tipo de cena acontece, mas é diferente. É diferente porque a gente vê na internet também
cenas de corpos. Eu acho que ela perdeu, diferentes, você tem assim, razão. Ela perdeu essa exposição exacerbada, perdeu a carga erótica. E tinha um professor que eu entrevistei durante o TCC que ele levantava um tema que é meio teoria da conspiração, mas no final dos anos 90 foi quando chegou Chegaram alguns remédios, né? Chegou para disfunção erétil. O Viagra foi inventado, né? No caso. E aí existia um esforço da indústria, segundo ele, da indústria farmacêutica, de colocar o tema sexo em pauta, né? Porque foi um divisor de águas também, né? Na sexualidade mundial, a pílula da disfunção erétil masculina, né? É uma revolução diferente da pílula anticoncepcional feminina, mas ela também aconteceu, né? E aí havia um interesse da grande mídia em que se falasse mais sobre sexo, se fizesse mais sexo para esses remédios serem mais mais interessante consumidos. Porque a gente fala muito. Eu brinco, vez ou outra, que a gente tem uma carga hoje maior de sexo oral, no sentido de falar muito sobre o tema, né? E não necessariamente um exercício até mais divertido, libertador. E aí eu lembro algo. A ideia do sensual ela é tão forte que quando você quer apelidar alguém, né, de modo mais erótico, de maneira que a pessoa ganhe, né, um elogio, você lança a mão de animais que têm uma expressão de sensualidade. A gata, a tigresa, né, a leoa. Se você quer ofender, você diz a galinha, a vaca. Isso vale em relação ao masculino também. Né, a noção de alguém ser chamado, né, por... É um touro, é um cavalo, é uma forte. E é claro, o ofensivo, o cachorro. Né? Eu tenho uma frase antiga que minha mãe usava com alegria, de brincadeira, claro, né, que o melhor amigo de um homem é outro cachorro. Né? Então, a ideia, né, daquilo que tá meio vadio, né? A ideia de cadela, né, de cachorro, tudo isso é um mundo em que o corpo está desracionalizado. Quando você traz à tona, que o professor Baitello lembrava, né, a iconofagia, o deglutir os símbolos, fazer com que haja uma exaustão, né, da exposição, isso tira o erótico. Tira. Não casualmente, se você já observou, as estátuas greco-romanas do passado, elas têm uma marca da beleza do corpo, da simbologia da musculatura, do seio feminino ou das curvas da nádega mais estruturadas, mas, se você já notou, todas as estátuas masculinas elas têm homens e nus com um pênis pequeno. Para os gregos e os romanos era absolutamente desproporcional e feio você ter a exposição de um pênis que não fosse pequeno, porque ele quebraria a harmonia. Exatamente um pouco do inverso do que se terá, né? Digamos 2.000 anos e 500 depois, quando na exposição das revistas que a gente mencionava antes, especialmente as masculinas, a ideia era alguém que mostrasse ser alguém avantajado. E você lembrou das culturas africanas, né? O símbolo fálico, né? Aquelas estátuas com um pênis enorme, elas estão muito presentes dentro das tribos. Algumas pessoas dizem, eu não tenho clareza disso, de que até o símbolo da figa, né, que é um punho em que você fecha a mão, e o dedo polegar, ele sobe, né, entre os outros dois dedos, que ele estaria ligado a essa percepção. No entanto, vou insistir nesse polo, né? A eroticidade, aquilo que move o prazer, não exclusivamente está ligado ao sexo. Uma das grandes marcas do Freud, que foi o que o levou a ser condenado em alguns momentos, é que ele disse que criança tinha prazer. E como a ideia de sexo sempre foi vinculada no Ocidente, especialmente no século XIX, na sociedade vitoriana na Europa, ou na sociedade católica em muitos lugares do mundo, que sexo era para reprodução, como é que criança que não reproduz, a natureza nele produziu prazer? E uma criança tem prazer. Ela tem prazer em passar a mão no próprio corpo, uma criança de várias idades. O que ela não tem é o exercício do sexo. Essa etapa... Separar o prazer corporal do ato sexual. Separar o prazer corporal e separar o prazer sensual ou sensorial disso. Existe o prazer não sensorial. Eu vou te dar um que é da minha trajetória. Quando eu me mudei para São Paulo, no final de 1967, eu tinha 13 anos de idade, eu fui estudar numa escola na Rua da Consolação chamada Escola Estadual Marina Sintra. Pois bem,
O maior prazer que eu tive no primeira semana de aula foi que a professora de matemática, ela deu um exercício de geometria em que a gente tinha que fazer a comprovação interna, né, dos ângulos de um triângulo retângulo e a sua soma, e eu consegui fazê-lo. Recém-chegado do interior do Paraná, de Londrina, menina ainda, com um sotaque estranho, um peixe completamente fora d'água, dentro de uma escola. E ela, ao perguntar quem é que consegue resolver esse problema, eu resolvi e fui até a lousa que ela me chamou para mostrar. Aquilo foi de uma eroticidade imensa. Aos 13 anos de idade, a sexualidade estava desperta em mim. Mas aquele momento, ele foi um tesão muito maior do que qualquer outro, que foi o prazer de resolver aquela questão. Como você pode ter prazer ao terminar uma obra, pode ter prazer em ter uma boa conversa, você pode ter prazer, né, em estar, por exemplo, fazendo um exercício. Algumas pessoas obtêm um prazer imenso na prática de exercícios físicos. Correndo. Isso. O que a gente não deve, no meu entender, é identificar sempre, o erótico com o pornográfico. Segundo, o erótico com o sexual. E terceiro, retirar do erótico a carga de prazer que ele oferece. Tem de sê-lo. Esse prazer, ele vai muito além daquilo que a gente tem como a corporeidade, né? E isso é uma coisa que está acontecendo muito agora, porque quando a gente pega o que aconteceu nos anos 90, uma das coisas que a gente identificou é que foi um movimento pendular, né? A gente estava muito exposto para um lado, depois a gente virou muito recatado, e aí nos anos 2010 para frente a gente tem um acesso a banda larga nos celulares em que cada um pode consumir pornografia e imagens de corpos e de sexo mais deliberadamente escondido, né? Porque o celular você leva pro banheiro, o celular você... talvez não escondido, mas privado. Privadamente. Né? Privadamente. E aí a gente tem uma verdadeira indústria da pornografia que acabou crescendo demais e que vai gerando, eventualmente, essa perda dos sentidos, essa perda do que é o erótico, né? Vai virando uma coisa mais massificada. E aí tem uma pesquisa recente, de 2018, na verdade, que foi produzido pelo Sexy Hot, que diz que 22 milhões de pessoas no Brasil assumem consumir pornografia. Assumem. 22 milhões, né? 76% são homens e 24% são mulheres. 58% têm menos de 35 anos, são de classe média alta e estão em um relacionamento sério. 69% são casados ou estão namorando. Ou seja, a pessoa tem a relação estável, né? Pessoal, com outra pessoa de carne e osso, mas ela busca também a pornografia como uma válvula de escape ou como um momento complementar ao ato sexual que ele pode estar exposto. Isso não é estranho, né? Não acho estranho, porque uma pessoa pode procurar outras fontes de prazer, né, e que ela entenda como adequadas para aquilo. Assim como uma pessoa pode ir até, né, um local onde ela se sentirá mais acolhida do que onde ela estava. Não acho também que seja exclusivamente carência. Acho que também é parte de uma moda que circula, que a gente tem. Alguns dos melhores filmes que eu vi na vida não tinham nenhuma carga sexual. E alguns deles tinham. Mas hoje em dia é muito simples, é muito fácil você bater com qualquer idade. Você bater 3 palavras ali no buscador e você chega a um filme pesadíssimo de sexo. Por conta da inteligência artificial, eu lia outro dia que agora você tem várias pessoas que estão construindo uma relação com uma namorada produzida pela inteligência artificial ou um namorado, no sentido de diálogo. E já coloca ali as características, isto é, diz assim, cria para mim, para eu dialogar, uma namorada, né, ou um namorado que não diga não, né, que me deseje. Aí sim, eu acho que os limites serão colocados por cada pessoa em relação a isso. Alguns dirão que é erótico, outros não. E o que virou também é que antigamente os filmes pornô eles eram produzidos com câmeras, atrizes perfeitas, e o que mais aumenta a pornografia é o conteúdo gerado pelo próprio usuário, né?
User-Generated Content, que são os filmes pornôs que o namorado faz com a namorada no quarto e coloca isso pra internet. Eventualmente isso vira uma fonte de renda também em sites como o OnlyFans, né? Ou seja, a Playboy não existe mais como ela existia de comunicação de massa, mas as grandes influenciadoras do erotismo, ou seja, existem mulheres e homens que vivem e que construíram negócios baseados na exposição dos seus próprios corpos, Sim, fazendo as coisas, a só Playboy, que é independente. Ela não né? existe como revista, mas ela existe como lógica, Sim. como princípio. Você não tem hoje revistas também, a gente citou algumas, né, ligadas à economia ou a interesses gerais, porque você não tem a plataforma daquele modo. Mas o princípio que moveu, né, a exposição de corpos, ele persiste. O que eu não quero, né, e disse isso outras vezes, é que a gente, não você e eu, a gente como comunidade de vida, ancore a ideia de erótico exclusivamente nessa questão, né, sexual ou pornográfica, porque esse é o lado mais fácil. Mas nessa questão da pornografia, eu queria que a gente falasse sobre os efeitos que isso traz para a nossa sociedade, né? Um estudo agora outro conduzido pela USP, divulgado no fim do ano passado, mostrou que os brasileiros começam a consumir pornografia em média aos 12 anos. Normal, né? Puberdade. Sim, ali. quando você tem um encontro, quando você muda, inclusive, de grupo de amigos, né? Mas hoje em dia as pessoas podem facilmente se tornar obcecadas por um acesso que é uma cena sexual muito forte com personagens viris fictícios ali, né? Que estão fazendo, por mais que seja produzido por usuários, ele é encenado, né? Sim, ele tem uma câmera ali. Então, o cara faz uma cena de sexo de 50 minutos, você gozando apenas uma vez, ou então muito, né? De uma forma sempre... E às vezes é muito ligado à violência, é muito ligado ao tapa, à dominação, assim, algo muito forte, né? Porque... E aí os nossos jovens estão aprendendo que sexo é isso. Qual que é o problema que isso traz para a nossa sociedade? Traz uma distorção, né? A sexualidade é uma das mais belas capacidades humanas, em várias idades, mas ela é mais bela ainda quando você pode fruí-la com inteireza. Isto é, quando você tem uma determinada idade, que você até pode ter a prática sexual, mas você não frui toda a inteireza que aquilo carrega, é o equivalente a você tomar uma taça de uma bebida alcoólica sem poder, né, fruir os efeitos daquilo. Vou dar um exemplo banal em relação a isso, né? Um dia nós estávamos, eu e Cláudia, sentados com uma das tuas primas, e aí veio ela e o namorado dela. E aí nós tínhamos ganho uma garrafa de vodka absolutamente boa demais, uma garrafa de vodka. Eu não sou um consumidor, né, de vodka, mas aquela era acima de qualquer suspeita. E ela tomada gelada num copinho desses já colocados no freezer fica melhor ainda. E aí nós servimos 4 copinhos, né? E ele, de maneira desavisada ou imatura ou apressada, quase que obcecado em relação à bebida, fez com aquilo, Pedro, algo que não se faz. Ele deixou de degustar e ele pegou uma vodka daquele calibre e deu um shot. Isto é, bebeu tudo de uma vez. Deu uma golada só. Virou. Você olha e diz, bom, mas vai fazer o mesmo efeito? Não. Porque se você aprecia um café, um chá, um mate, né, uma bebida alcoólica, a presença nas tuas papilas, pouco a pouco, a possibilidade de você ir sentindo as diferenças de sabores, ela é muito grande. Eu estou usando esse exemplo porque essa obsessão que você mencionava leva algumas pessoas a poderem imaginar que sexo é shot, sexo é golada, né? E existe todo um movimento. E se ele é, né, um movimento de sexo que é entre pessoas que têm uma relação afetiva, ele marcado muito mais pela dança do que necessariamente pelo exercício, né? Eu posso olhar a prática sexual como um exercício, isto é, como uma malhação, ou posso olhar como uma dança. Eu posso olhar aquilo como resultante de uma presença na academia, ou posso olhá-la como sendo num baile, numa balada, em algum lugar. As grandes músicas dos anos 70, e você chama para a minha geração, mas na tua, quando você nasceu em 83 e depois foi crescendo, estava em vigor a dance music. Você quer coisa mais erótica, não pornográfica, do que, né, em balas de sábado à noite,
Você quer coisa mais erótica do que John Travolta dançando, né, no meio do salão com um movimento? O mesmo Travolta que mais tarde vai transformar em erótico o uso de uma arma na mão e a eliminação de alguma pessoa com sangue espalhado por todo lado. A minha visualização do que é erótico, para algumas pessoas, para ela o símbolo do erótico é uma arma. É uma pistola que ela possa carregar, é uma submetralhadora, é a exposição que ela vem e mostra e diz, olha como eu estou aqui segurando. E aí que tá, na pornografia de hoje em dia, os nichos são cada vez mais específicos. Sim. É o machine guns with hot babes, assim, e aí você vai categorizando dentro do cenas de sexo com mulheres fantasiadas de ET, cenas de sexo com as maiores bizarrices possíveis, assim, porque o ser humano vai sempre atrás de... Quando, dentro de um cenário de iconofagia, quando aquela imagem para de te excitar, de tanto que você vê, você vai buscar algo sempre diferente, assim. Claro. E a gente vai reinventando isso. Uma das coisas que a pessoa que tem alguma dependência carrega é a incapacidade do limite. Como ela vai elevando o limite, isto é, se eu sou um consumidor de álcool, ou consumidor de um medicamento que tem que produzir um efeito, mas que vem se diluindo pelo hábito ou pela química dentro de mim, eu tenho que elevar o consumo. E aí se cria uma relação de dependência. É belíssimo supor que a arte, a filosofia, a ciência, a religião tem essa carga. Até a beleza que você encontra em templos. E você diria, mas um templo não é um lugar onde o sexo tem lugar. Não, o erótico tem lugar. Você entra na Capela Sistina, no Vaticano, olha aquele teto pintado pelo Michelangelo Buonarroti, você quase cai sentado. Se você olhar a imagem de Adão e Deus, um quase encostando o dedo, o corpo mostrado, e havia tanta interdição em relação ao corpo que artistas do Renascimento, para poder ver como era o corpo, tinham que comprar de maneira mais escondida corpos de falecidos para poder estudar as partes internas. Porque não havia a proibição de se fazer o que a gente chama hoje de autópsia ou autopsia. Não se mandava nudes. Não se mandava nudes e nem tinha como fazê-lo. Você quer coisa mais bonita do que Romeu e Julieta namorando no balcão na tragédia de Shakespeare? E aí eles dormem juntos pela primeira vez, a cena ela é só descrita, e aí de repente para dizer que está na hora de cessar aquilo, a cena diz assim, é a cotovia que está cantando, ele diz não, é o rouxinol, ou seja, a noite ainda não acabou, não, é a cotovia, é o rouxinol. E quem estava no cinema, como eu assistindo o filme do Zeffirelli, o Romeu e Julieta, a gente ia se enlevando, tendo professor, ali um encantamento. Você está muito acadêmico nesse papo. Eu estou tentando trazer mais para o dia a dia da nossa sociedade doente. Esse eu não quero. Às vezes eu sou capaz de eroticamente recusar o dia a dia. Recusar o dia a dia, mas você sente isso? Você abriu falando isso, que a gente tem uma parte da sociedade doente pela exposição à pornografia, ao sexo ou a um erotismo que ele não tem nada a ver com esse que você falou, da capela ou do Então, mas ele tem namoro. Tem que ver. Por exemplo, quando eu falei agora do manda nudes, a possibilidade da gente... Isso eu acho que é mais erótico do que o explícito que a gente fala, no sentido de... Faz parte do namoro do jovem hoje, essa produção de conteúdo com imagens. Mas ela tem que ter uma marca de confiança. Claro. Porque hoje, com o nível de tecnologia que nós temos, primeiro que eu posso simular um nude, eu posso editar um nude, eu posso, por exemplo, se alguém solicita a visualização de uma parte do meu corpo, eu posso pegar uma parte de outra pessoa. E já eu peço para a inteligência artificial já mandar, organizar e fazê-lo. Fazer bem melhor do que é a realidade. Isso, e portanto, a relação de confiança, ela tem que aparecer tal como a pessoa que acredita em duas coisas que são altamente pornográficas. Lutas de ringue dos anos 60 e 70, aquela simulação dentro de um ringue de que homens estavam de fato se enfrentando e um pegava o outro e jogava por cima e pulava e sentava a cara e a bunda na cara da outra pessoa. E depois a ideia exatamente do filme pornográfico, em que é a mesma coisa, colocada num outro lugar. É tudo como um ringue. É um lugar onde você está lutando para chegar a um final. Eu brinco com algo, você quer coisa mais erótica do que uma corrida de Fórmula 1?
Não é casual que ela termine. Você pega uma pessoa que normalmente, para ser piloto, ou no caso tem que ser pequeno, coloca apertado dentro de um lugar, faz ele disputar com outros homens, girando de modo perigoso, numa coisa que é arriscada, que você tem que contar o tempo, né, em que vale ali a velocidade, que conseguem trocar os 4 pneus em 6 segundos, e o cara volta para a luta de novo, como se ele tivesse tomado um remédio, e quando ele vence, ele pega... Você quer símbolo mais erótico do que uma garrafa de champanhe imensa, em que ele vai, estoura aquilo e derrama sobre os outros e joga em cima do outro. Joga em cima do outro, é. Olha, até o jardineiro do Freud entende uma coisa dessa. Esse é o símbolo que o cinema mais usou como metáfora, né? E tem tudo a ver, eu concordo com o que você falou. Mas você, que viaja bastante, fica longe da sua esposa há muito tempo, você já mandou um nude? Não, não mandei. Eu não tenho, primeiro, habilidade de fazê-lo, segundo, eu nunca tive interesse em fazê-lo. Mas se eu achasse adequado e se ela demandasse... Já recebeu? Já recebi, sim, já recebi. O tempo todo, nós estamos nas redes sociais, né? Tenho 20 milhões de seguidores, a agência Sofia organizou para eu poder fazer isso. Né? Não pedido, não demandado? Não demandado, mas ainda não. Você diria assim, você faria? Hoje não. Será que eu farei? Não sei, eu não tenho juízo de valor. Eu só não gosto daquilo que, de fato, ele é criador de dependência sem controle algum, né? Isto é, com a capacidade de ter ali obsessão. A obsessão ela é sempre doentia, seja pelo que for, né? A recusa completa e a aceitação completa são 2 polos muito perigosos, né? Quando eu trouxe aqui o negócio dos nichos da pornografia, que a gente vai sempre buscando diferente, pelo amor de Deus, não quero também fazer nenhuma coisa moralista de dizer que, pô, se você gosta de pessoas fantasiadas de ET transando, qual que é o problema disso? Você não tá me produzindo algum dano, né? A gente falou sobre isso. Exato, isso, né? é claro. Eu não tenho problema nenhum com isso, né? Mas é só algo análise. que acontece. É só a análise psicológica disso. Um amigo nosso que você conhece também, o professor e neurocientista Pedro Calabresa, ele faz uma analogia parecida com essa que você falou do Velozes e Furiosos, né? Ele diz que o filme adulto na internet está para a sexualidade, assim como o junk food está para a alimentação. Que coisa. Essa ideia do Velozes e Furiosos e do filme pornográfico não é minha, né? Eu li, não consigo lembrar, mas eu uso bastante. E essa do Calabresa é ótima, né? Porque, de fato, né, junk food ou fast food, de alguma maneira, ele permite só a satisfação imediata de uma necessidade sob a capa do prazer. Porque, normalmente, a foto do produto e a publicidade do produto é muito melhor do que o produto. Exato. Tanto que muita gente costuma fazer uma comparação. Pega o que seria, de fato, como deveria ser um sanduíche, né, de determinada rede, se ele tivesse de ser, na hora que você compra ali no balcão, exatamente como ele é apresentado. Né? Qual seria o tamanho que ele teria que ter? Qual teria que ser a qualidade do produto mostrado? Porque quando eles vão fazer a publicidade, eles colocam ali coisas que não são comestíveis, né? Ele pinta, joga cola, põe um monte de palitinho para ele ficar montado, aparecendo todos os ingredientes ali. Ele é feito verdade. para produzir uma imagem, não é feito para comer. Esse desejo pelo prazer e esse desejo pelo erótico, nem sempre bem situado, para mim ele se espelha, Pedro, mais fortemente no número de programas ligados à culinária que a gente tem hoje. Porque a culinária é a nova forma da sexualidade. Exato. Isto é, o prazer obtido na degustação, que não tem compromisso de você ter que continuar convivendo com a pessoa ou conversar com ela, né, de modo mais presente. O número de programas de culinária que você tem na TV fechada, nas plataformas variadas ou na TV aberta, ele é muito grande. E tem um tipo de programa de culinária. Eu gosto de canais que passam programas sobre culinária, mas tem um tipo de programa que eu não assisto, que é o do Disputa Culinária. Porque eu acho que uma das coisas mais gostosas é quando você tem tempo para fazer um prato que você quer que outras pessoas apreciem, que você quer partilhar. Quando você entra numa disputa em que o tempo todo fica o reloginho contando, e aí alguém gritando, faltam 5 minutos, a sensação é que você está num filme pornográfico. Que, como ele vai durar aquele tempo, você tem que dar conta até o final, porque se parar, parou. Se parar, perdeu a graça, né? A gente já imagina, por exemplo, num filme pornográfico, estou falando de pornografia mesmo, não de filmes eróticos, que vai ter um tempo que vai durar. Se tem 6 minutos, se tem 10, 40, já pensou um de 40? Né? Você tem que esperar, e aí vai, volta, vai variar no quê? Tem mesmo que vestir de ET, né?
Para criar novos roteiros, novas possibilidades. Mas na internet, as imagens dentro de plataformas como o TikTok, os vídeos de culinária, os vídeos produzindo conteúdo gastronômico são muito compartilhados, muito vistos, eles são um chiclete para o olho mesmo. Sim. E uma das coisas que isso mudou também na indústria gastronômica, na indústria dos restaurantes, no mercado de restaurantes, é que todo restaurante tem que ter um prato instagramável, né? Ele tem que ter o queijo por cima do negócio ali da sala. Não necessariamente ele é muito gostoso, mas ele tem que fazer uma apresentação do prato com o macarrão ali pegando fogo e o chocolate que derrete, assim. Ou seja, o visual acaba contando muito mais do que o gosto. Por isso que a comida mais erótica para fotografar é sushi e sashimi. Por isso que ela é altamente instagramável. Afora, quem aprecia ou pode comê-lo, é um prato, né? Um combo, tudo é muito colorido. É diferente de uma feijoada, que não tem cor alguma. Ela pode ser absolutamente saborosa, mas ela é monocromática. Né? Um churrasco é monocromático. Mas eles fazem de forma extremamente erótica. Inclusive, agora... um muito famoso que é lá de Dubai, do mundo árabe, que ele joga o sal assim por cima do cotovelo, ele corta as carnes, ele faz um movimento. Aquilo como na Fórmula 1, e depois ele entrega o pedaço de carne, né, que tá sempre quase cru, né, porque o jeito de se consumir ele é cada vez mais mal passado, ou seja, tem a ver com o sangue, com o negócio de vampiro, que é extremamente erótico também. Ele joga na boca de cada pessoa com uma faca afiada, assim, então a pessoa fica ali com a língua de fora, assim, no restaurante pagando milhões para receber aquele pedaço de carne. E é isso mesmo. Agora que a gente tem, né, dentro de algumas das redes sociais, é usual, nos cansamos um pouco de ver vários dos vídeos que estavam mostrando os restaurantes com seus pratos instagramáveis. Agora você tem o review, né, em que está se recuperando tudo que foi mostrado, né, com novas marcas. É alguém comendo algo de um restaurante, mergulhando, né, um frango empanado, né, num molho imenso. Programas que lidam com a ideia de quanto é que você aguenta comer. Né? Quanto é que você se empanturra? Você quer coisa mais pornográfica do que alguém sentando para comer um sanduíche que tem 2 quilos? E tem um tempo para fazer isso. E esse tempo vai sendo acompanhado por pessoas em volta, dizendo, você consegue, você vai, né? Você vai dar certo. Tira toda a carga. É a iconofagia. Eu acho que uma das coisas mais arriscadas em relação a isso é que a gente vá abandonando o erótico, né, e mergulhando dentro daquilo que é pura fruição, né, da mente marcada por uma incapacidade de satisfação. Né, e, portanto, você não para. Né, é aquela escala que vai crescendo, e aí é como você lembrou, a comida com o molho que derrama, o exagero. O exagero, vez ou outra, ele é apreciável, né, mas ele não pode ser a única regra de conduta. Virar tudo junk food. E uma das coisas que coroa esse elemento dentro da nossa sociedade hoje é também com uma busca sempre estética, né, de construção dos corpos e da masculinidade, principalmente da masculinidade, dentro de homens e mulheres, mas é a busca pela testosterona, né? Ou seja, a taxa de testosterona, as pessoas estão repondo testosterona e aplicando, e quando você está com uma taxa elevada de testosterona, você está mais disposto ao sexo, você busca mais, né, o confronto, você está mais bélico, você está a forma como a sociedade prega que você deve estar. Isso tem a ver com exagero também. Tem a ver com uma métrica que vez ou outra se usa. Na minha geração, a ideia da métrica era com quantas meninas, no meu caso, por exemplo, que sou hétero, quantas meninas eu tinha ficado. Né? Isso valia na escola, valia em vários lugares. Vale até na idade adulta para muitas pessoas. E vale agora. A ideia é assim, numa balada, com quantas pessoas você beijou? Beijei muito, é a fase. Eu beijei muito. Né? Esta ideia de você ter como métrica de ter aproveitado à noite o número de pessoas que você beijou. E é o beijo, não é necessariamente a prática sexual mais sofisticada ou mais seguinte. O beijo, que é uma parte da sexualidade. Isso é muito da nossa cultura também, né? Beijei muito. E aí, como o beijo ele é uma forma de contato sem um compromisso de outra natureza, né? Ele permite, nesse caso, que você se grude com alguém, né, fazendo ali uma permuta de fluidos, né, sem que haja outra permuta de fluidos, que essa sim poderá ter algum desconforto.
é uma métrica. E eu tenho visto, né, na minha experiência como professor, em alguns momentos na universidade, quando eu dava aula na graduação, que no papo, especialmente na segunda-feira de manhã, quando eu entrava em sala, enquanto não começava, as pessoas conversavam, nossa, beijei muito, eu beijei 5, beijei 6. E eu não tinha, e como não tenho nenhum olhar moralista, dizendo, poxa, o que eu olhava é assim, que pena, não porque beijou, mas porque beijou sem critério, talvez, ou o critério era... O número, self-service? a quantidade. O critério era comida por quilo? O primeiro American Pie faz uma diferenciação clássica, o filme American Pie, que ele diz que quando o homem tá contando o número dele, se gabando para os amigos, a regra é sempre dividir por 3. Ele tá aumentando em 3. Quando a mulher está confessando aí o número, olha como é diferente o machismo, né? Você tem que multiplicar por 3 o número que ela fala. Então, quando o homem fala que beijou 9, na verdade ele beijou 3. E quando uma mulher diz que ela beijou 3, na verdade ela ficou com 9. Como até nisso tem um machismo implícito, sim, e uma dominação masculina que é impressionante. Mas o fato de nós também sermos 2 homens branco, hétero, conversando sobre erotismo e sexualidade, deixa um viés muito grande dentro desse nosso papo, né? Sim, não teria como não sê-lo. Não teria como não sê-lo. Fosse outra pessoa que não tivesse... 2 casados. Isso. Porra. Tanto faz. Se fossem 2 homens diferentes de nós, 2 homens que não fossem brancos, camada média, estudado, hétero, também teria viés. Claro. Né? Não tem como não tê-lo. O que eu sei é que eu aprendi, especialmente lendo Stendhal, né, numa das suas obras mais especiais para mim, e que eu conto isso, até coloquei isso no livro onde eu acho genial, o quanto que a ideia de pecado, ela melhora o erótico. Quanto a ideia do interdito faz com que haja uma elevação daquilo que é o prazer. E a história que eu conto, lembrando, diz ele, o Stendhal, um dia, numa noite, num castelo lá no alto, sozinha, né, na torre do castelo, está uma princesa jovem, de idade, plena de desejos, e ela, nessa noite acalorada, toma, olhando pela janela do castelo, um sorvete delicioso, fresquinho, e ela diz assim, pena que não é pecado. Será que ela teve acesso a Playboy nos anos 90? Não, porque essa história dele é do século XIX. Então o sorvete dela realmente... derreteu. É que nem iconofagia. Né? E não por acaso, como fagia no grego é exatamente o que você deglute, que você come, é por isso que a ideia do erótico está muito ligada à noção de comer. E os programas de comida. E o zumbi que quer te comer. Né? E aquilo que quer tirar teu sangue. Como era o nome? 9 semanas e meia de amor? 9,5 semanas de amor, eu acho. Não me lembro. Que é uma cena de Você sabe que eu não vi esse filme. Eu vi só a sátira, que era o Top Gang, com o Charlie Sheen, que eles fazem uma cena lá, porque acho que do filme original é a cena de sexo com várias, enquanto eles estão comendo, ou então fazendo com chantilly, alguma coisa. Mas esse filme é do século passado, hein? Pois é, os dois são. A gente né? Não, eu sim, com certeza. Eu também, com orgulho.